Salve pessoal, está começando o Em Cartaz, o programa de arte, da cultura e bom entretenimento. Estamos na TV Aberta São Paulo, canal 9 da NET, 8 da Vivo TV, para todo o território nacional, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky, ainda pelo www.tvaberta.tv.br. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, é só digitar lá, @programa Em Cartaz. E ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente deixa guardada todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. Então pronto, podemos começar, o Em Cartaz está no ar. Olha só, ele é jovem, adora videogames, carros de corrida, é virgem, mas a namorada diz que vai dar um jeito. Tem um amigo que ele acha que ele tem que entrar para o corpo de bombeiros, ele é o Amadeu. Mas aqui nós temos a Janaína Suodô. Suodô, olha assim. Foi ótimo, Sualdeal. Foi ótimo. Suodô, linda, chique pra caramba, né? E o César Melo. Exatamente. Tudo bom, cara? Isso aí, tudo beleza? bem, mano. Prazer receber vocês Prazer aqui. imenso estar aqui. Obrigada. Amadeu, por falar em coisa chique, diz o nome do autor aí, como é que é? Comme de Belsize. Comme de Belsize. É muito, né? Você viveu na França uma época? Sim. Eu morei lá há 10 anos. 10 anos você ficou lá? Aí eu voltei pra cá, aí voltei pra lá de novo, aí esse eterno vai e vem. Vai e vem. Você foi pra lá para estudar? Para estudar. Eu me formei no Célia, aí eu fui pra lá... Célia Helena, aqui em Célia São Helena, Paulo. sim. Aí me formei no Conservatório Nacional de lá, aí fui ficando... Aí voltei, aí, enfim, Então, quer dizer, essa coisa falando pro César, né? É. O eterno vai e vem na minha vida. Quer dizer, essa coisa de textos franceses é a sua praia. Né? Sim, eu adoro. É assim que eu acho um texto que me arrebate, né? Que me toque. Eu já na hora quero traduzir, já ligo para Clara Carvalho, olha, achei mais um. Tremenda tradutora também. Maravilhosa. Né? Eu amo fazer esse trabalho com ela. Porque não só por ela conhecer muito bem as duas línguas, mas aí a gente se diverte em ler uma para outra, né? E ela foi muito importante nesse processo também. César, você entrou nesse trabalho em que ponto? Como é que foi essa coisa? Cara, eu fui convidado pelo Nelson para... Nelson Baskerville, diretor. Grande Nelsinho! Pois é, para fazer esse espetáculo. E aí nós nos reunimos na casa dele, foi quando eu conheci a Janaína. E parte do elenco que se confirmou, né? Sim. Parte não se confirmou, mas parte da primeira leitura, se confirmou. Eu tinha feito com o Nelson um outro espetáculo no SESI, que era o Mary Stuart, que era meio que meu retorno ao teatro de prosa, porque eu faço teatros musicais, fazendo muito audiovisual. E aí ele me convidou para fazer o Mary Stuart, aí eu fiz. E aí ele me convidou para essa leitura para fazer o Amadeu. E aí eu entrei, li o texto, li o personagem, gostei e falei, vamos fazer, quero participar dessa aventura. Quando eu li esse release, me remeteu assim, tem uma sombra, não é que seja parecido, mas tem uma sombra do Feliz Ano Velho, que é a história do garoto que pula numa piscina e fratura, aqui do Marcelo Rubens Paiva e tal. Sim. Olha, eu não tinha feito Mas é isso, às vezes é um acidente uma coisa que pode que acontece parecer na vida de repente. boba que muda tudo. Muda a tua vida enfim, tua Quer dizer, trajetória, né? Ele é um garoto jovem, como diz Sim. aqui, gosta de videogame, gosta de aventura, de passear, não sei o quê, ter uma namorada e tal. De repente acontece uma coisa com ele. Tem... Não, Você que é o capitão de bombeiros. Não, eu acho que a peça, ela fala sobre um jovem, sabe? É um jovem que gosta muito de videogame. Nesse sentido, existe a aventura do videogame, que é muito legal, ele gosta, mas ao mesmo tempo é um jogo imersivo que de alguma forma, te tira do convívio com a sociedade. Então ele não é um jovem que sai muito, né? Um jovem solar, eu diria. Né? Ele é um jovem que conhece e gosta de videogame, vive imerso no videogame. Acho eu que pouco dá atenção à boa namorada que ele possui. Que é você? Que é eu faço a Janaína. E acaba tendo na vida uma coisa que muda a história da vida dele e que vai fazer ele repensar e reencontrar
tudo aquilo que o videogame não deixava com que ele visse. Tá. Ele vivia naquele mundo escuro do Sim, videogame, de repente acontece... Opa, ali, né? vem pra cá. Você vai ter que ver daí, quase como espectador agora, Sim. tudo que você não quer ver. A sua mãe, a profissão possível, a sua namorada. Você tem que olhar para isso. Sim. E ele olha. É como se ele descobrisse um mundo. É um repensar a vida, né? Vida com grande V, assim. Sim, tem esse acidente, né? Um acidente de carro, né? Um acidente de carro. E aí ele se encontra num estado... Ele fica 9 meses em coma, né? E ao acordar, ele só consegue se comunicar com 2 dedos. Mas ele fica preso na cama, então. Sim, mas ele tem toda a consciência dele a 100%, assim. E o que é muito rico, tanto na dramaturgia quanto na direção, né, que o Nelson trouxe, é que por mais que tenha esse personagem, a princípio, imóvel, tem cenas que são super dinâmicas e que ele volta, digamos, a ser quem ele era. Então, capaz, né, de usar de todos os seus membros, todos os seus músculos, porque tem um personagem que é como se fosse um alter ego dele, que é a maravilhosa Cláudia Missura que faz. Claudinha Missura. Acho que elenco primoroso. Não, esse elenco é um presente, assim. E aí que traz justamente ele ao menino que ele era, digamos, e que faz ele repensar tudo. Então, é uma peça muito dinâmica nesse sentido, assim. As cenas são escritas de uma forma quase cinematográfica, né? É muito pá. Cortes, né? Que é uma coisa que o Baskerville gosta muito, né? E que ele trata muito bem, trata né? muito bem, sabe lidar com isso. Sim. Aliás, a equipe inteira, né? O Marcelo Pellegrini na música igual, assim, ele soube pegar isso, o André nos vídeos. Nesse sentido, já é uma peça ela é muito visual. Sim. Porque ela tem o jogo teatral, ela tem uma trilha sonora, que é uma trilha sonora quase cinematográfica mesmo, acompanha com climas e ditando momentos, sabe assim? Atenuando fatos, trazendo emoção. É cinematográfica mesmo a trilha. E tem o vídeo, que são imagens muito reais, que estão plantadas no palco inteiro. Projetadas no palco. Exatamente, projetadas no palco. Lá está a parte da comunicação, inclusive, da peça na pessoa do Amadeu. Então, é uma peça realmente muito dinâmica. Muito dinâmica. E o texto é belíssimo. E esses elementos todos, a iluminação, a música... Isso acaba do Wagner Freire. Isso acaba atuando como personagens mesmo, né? Muito. São integrantes mesmo, né? Aquilo ajuda a história. Né? Tanto que eu ouço bastante isso, que existe uma cena, a cena do acidente na peça, e muitas pessoas falam, parece que eu estava dentro de um filme. Sim. Porque é muito real. O palco se apaga, todas as iluminações das próprias lanternas dos bombeiros se comunicando ali, tem as imagens, tem a luz, tem a trilha. É muito cinema, é muito interessante. Olha que bárbaro. A gente tem umas fotos aí pra gente ter uma vaga ideia, pelo menos, de como que é o espetáculo. Porque só vendo, né? Só indo lá pra sentir essa coisa toda. A gente tá falando do Amadeu, que tá lá no Tucarena. Vamos lá, cadê as... Olha. Aí a gente vê algumas das projeções, né? Sim, é o caso. Sim. Ele tá lá na maca. Isso é logo após o acidente ou já é adiantado na peça? É logo depois. Logo depois do acidente. É legal que o Tucarena é uma arena, né? Sim. Então a utilização do espaço é muito legal, e que né? seja o Nelson e toda a equipe criativa com ele, né? Fizeram um trabalho primoroso, assim, levando realmente em conta que a gente estava criando essa peça numa arena. Numa arena, né? Que mais? Vamos ver. O garoto ali. Ali temos o Amadeu, a Cláudia Missura, que é o alter ego dele. Ela faz o alter ego dele. E o Thales Cabral, né? O Thales Cabral, que faz o Amadeu, e eu, que sou o médico também. Eu alterno entre médico e bombeiro. Tá. Legal. Que imagem linda. Olha que legal essa foto. Muito lindo, né? Bárbaro. Esse é o Thomas Hussar, que faz o melhor amigo do Amadeu. Que quer que ele seja bombeiro? Exatamente. Parece que a Cláudia é um bebê que está nas costas dele. Não é um bebê?
Quer dizer, claro, é um bebê, mas é um bebê cênico, né? Quem é esse ator que faz o bebê? Olha que bonito, que legal. A famosa cena do Babadom. Baile de máscara. Como é que é? Baile de máscara? A gente brinca que é a cena do Babadom. Quer dizer, aí é um momento que ele... É o momento da peça que a gente está... Assim, a peça, se me permite, sim, aqui, sim, eu não quero falar muito também. Não, que isso, César? A peça ela é muito bem construída a ponto de você tem a narrativa do herói, o caminho do herói, que é do Amadeu. É ele que vai determinar o início e o fim da peça. E nós temos os personagens que estão à sua volta. Sim. Mas todos os personagens têm a sua curva dramática muito bem construída e desenhada. E essa cena é uma parte da cena do caminho do herói da personagem da Janaína, que é a Júlia. É uma festa. Os personagens não estão ali simplesmente para servir o protagonista, não. Eles têm a sua vida própria. Não, ela entra em crise, né? Porque a namorada do Amadeu, a namorada do jovem que fica parado ali, sem poder se mexer. Então tem um caminho belíssimo. Esse personagem é lindo, é muito bem construído. O caminho do herói dela é lindo. Não, e o que é muito bacana dessa peça é que é isso, né? Claro que o Amadeu se encontra nesse estado fatídico, mas como isso impacta a vida de todos que estão em volta. Todos que estão ao redor, né? Então a mãe, né, que é a Cris Couto. A Cris, você acabou de falar, né? A Cris Couto. Cris maravilhosa. Maravilhosa. Que elenco, menina, que elenco. Aí o César, que faz o capitão de bombeiros, que salva ele, né, que foi o responsável pelo resgate. Como isso impacta também... a vida do bombeiro. E aí a Claudinha, né, que faz então o alter ego. Aí o melhor amigo, que está presente no resgate, porque ele é bombeiro. Assim, é esse que quer que ele seja bombeiro, ele é bombeiro. E ele está presente no resgate, então imagina o impacto, né, de você salvar, enfim, o seu melhor amigo. Bacana, é forte, né? Muito. Peraí, volta um pouquinho nessa foto anterior, por favor. Essa foto, ele está com um saco de plástico? Isso. Um sufocamento, alguma coisa? Tem uma relação, fala, Jana. Sim. Não, isso é assinalado pelo autor no texto e poderia, né, ter ficado ou não na peça, mas eu acho que o Nelson trouxe isso para a encenação de uma forma muito imagética, muito bonita, enfim. Mas é um dos momentos de desespero, digamos, do Amadeu. Como se ele sentisse realmente um sufocamento. Sim, né? Não consegue respirar. Né? Nossa, é muito impactante a história e a construção cênica dessa coisa, né? Sim, é uma peça... A gente estava falando agora há pouco, né, do Luiz Antônio Gabriela. Luiz Antônio... Opa, piscou a luz aqui, gente. Olha só, cuidado. O Nelson Baskerville dirigiu há uns 15 anos atrás o Luiz Antônio Gabriela, que foi um espetáculo de um tremendo impacto dramatúrgico, visual, tudo isso, né? E a gente estava relembrando, né, antes de começar, e eu acho que nesse ponto o Amadeu tem disso também, de tocar num assunto tão sensível, tão complexo, e com um visual, assim, uma estética muito bem cuidada, realizada. E as pessoas têm saído bem impactadas, né? A gente estava falando agora há pouco de amigos nossos que precisam de alguns minutos, assim, para... aquela respirada. Para conseguir falar alguma coisa. E eu acho que... eu tenho a impressão, assim, como quando aconteceu comigo, quando eu assisti essa peça na França, não tem como não ser atravessado, assim, pelo... Você pode até, né, ter a sua posição em relação à temática em si... mas não tem como não ser arrebatado e não sair dali pensando sobre, tirando as suas próprias conclusões. Sobre a vida, né? Sobre a vida. Sim, né? Fundamentalmente é isso, né? Sim, exatamente. Teve uma família, que eles até colocaram no Stories, eu passei... Aquela família, eu saí, a mulher dele não conseguia conversar, ela só chorava, e aí eu falei, você gostou do espetáculo? Ela foi falar e começou a chorar, enfim. Não conseguia se expressar. E não é a primeira pessoa que eu encontro assim ao final da peça, porque é uma peça que fala de vida, que fala de morte, que fala da finitude da existência, enfim. Então toca num lugar muito pessoal. Mas, para além disso, e é o grande mérito do texto, é que ele faz isso com uma poesia, trazendo
metáforas tão profundas e tão simples, mas que funcionam tanto. Bem, né? E aí completou-se a isso a encenação do Baskerville também, né, que possui coisas tão singelas, Esses dias nós estávamos fazendo um espetáculo e aí eu olho de cena para a plateia, tem acho que 2 amigas ou 2 namoradinhas, enfim, uma estava chorando e a outra estava limpando, ela falando calma. É tão bom, né, quando você vê que o É espetáculo muito atinge, bom, né? né? Quando ele chega na pessoa, né? Aí dá um prazer, né? Isso dá um, Tá. Acho que falar, eu acho que a gente um sentido de trabalho bem realizado. Né? É um espetáculo lindo, viu? É um espetáculo lindo. Deixa eu ver aqui o elenco. O Thales Cabral, César Melo, a Cris Couto, a Cláudia Missura, a Janaína Suadô, e isso aqui eu não vou saber falar. Então, Thomas Ussar. Ussar. É tão difícil quanto o seu nome. Thomas Ussar. Música original do Marcelo Pellegrini, cenografia da Marisa Bentivenha, luz do Wagner Freire e direção do Nelson Baskerville. Amadeu de De Belcis. Come de Belcis. E os vídeos, eu não sei se os entrou vídeos aí, não entrou aqui. do André e da Pri, né? É. Agora o sobrenome da Pois Pri, é, acho que é outra. Argudi. O André Grinvalski e a Pri Argudi. Puxa vida, Pri, hein? desculpa se eu não estiver falando certo, mas eu acho que José da é... Silva. Sodô, Sá, Grandvision. Tuca Arena, Rua Bartilha 347, ali no Tuca, na Pontifícia Universidade Católica, até 28 de maio. Sextas e sábados às 8h30, cuidado com esse horário. Sextas e sábados às 20h30 e domingos às 18 horas, até 28 de maio. Isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, né? Que legal. Tia. Isso deve estar dando uma satisfação muito grande, né? De Sim. participar de um Sim, trabalho. enche o dá. coração. Enche o Enche o coração. coração, né? Sim. Obrigada. Camarada, prazerzão Boa estar sorte. aqui, viu? Merda lá para todo mundo. Ah, Sim, nós. venha ver a Tília Mas também. não tenha dúvida que Sim. eu vou. Oxê. Deixa eu ver aqui o que tem agora. Olha só, vizinhos às vezes são um problema, né? Ainda mais se o seu vizinho é um sujeito ranzinza, mal-humorado, que encrenca com qualquer coisinha que aconteça. Pois é, Tom Hanks está interpretando um tipo assim no filme que se chama O Pior Vizinho do Mundo. É uma comédia muito divertida, o Tom Hanks está engraçadíssimo nesse papel de um homem solitário e insuportável. O filme já está nos cinemas, nos streamings, e a gente tem o trailer aí, vamos ver? Hey, Otto! No. Don't you dare let that little rat dog piss on my walkway again. Ignore him, Print. He has no idea who's doing that. Well, it was one of you. Get out of here. You cannot use this road without a permit. Have a nice day, sir. You know, the other guys don't do this, the guys with the white trucks. How come it's always you brown guys? And I don't mean that racially. I'm sorry I didn't get him here earlier. The whole neighborhood is falling apart these days. No, stop! Oh my God. Give me the keys. Hello. Hello, What's your name? Otto. Otto? O-T-T-O. I'm Abby. O-T-T-O. Got some new neighbors. Bye. Nitwit husband. I brought you some food. Okay. Bye. Are you always this unfriendly? I am not unfriendly. Okay, you're not. Every word you say is like a warm cuddle. Can you please give me a ride? I don't have a license. You don't have a driver's license? How old are you? Punch in and brake. Brake, the car is stopped. Don't hit the car. Brake. I almost hit the car. It's all right. It's a hybrid. Well, it's all right. How did you get in here? No. You are not taking over my bed. I was wondering if you could help us out. I'm not sure about this. It's gonna be very fun. How was it? You did a good job. You should pat yourself on the back. I have a cat. You think you have to do everything on your own? But guess what? No one can.
see a trick? Yeah! Could I borrow a coin? What did you do? Henry, back to the corner! Sir, no! It was all the clown's fault. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Olha só, uma mulher está enfrentando uma terrível tragédia, o assassinato do marido. Ela parte a cavalo em busca do seu corpo, pela imensidão do sertão sem fim. Tertulina Alves. E aí, menina? Tudo bom? Tudo bom. Sertão sem fim. A gente estava falando lá que sertão é uma outra coisa, né? Aquela coisa do Guimarães Rosa, sertão, a gente sai do sertão, mas o sertão não sai da gente. Sim. Você é paulista? Sim, eu nasci em Santo André, mas a minha infância, né, a minha família migrou para o sertão da Bahia. Ah, tá. Então você viveu lá. Eu vivi no sertão. E o que marcou mais foi eu vivia aqui em São Paulo com energia elétrica, água encanada, tinha acesso à TV, tudo. Quando eu chego no sertão da Bahia, eu vou morar num lugar que não tem água encanada, não tem energia elétrica. E a minha família chegou a viver embaixo de um pé de árvore, né? Você tá brincando? Então eu trabalhava na roça, eu vivenciei uma realidade que algumas pessoas até que vivem, algumas crianças que vivem lá não vivenciou o que eu vivi. Você tinha que idade? Eu tinha 9 anos, eu trabalhava na roça, depois eu ia para a escola a pé, andava 1 hora para ir até a escola. Então eu vivenciei, e tem crianças no sertão que não vivenciaram isso, a fome, essa sede, porque quando se fala em sertão, você tem que entender que cada pessoa tem uma realidade, você não pode ligar uma coisa a outra. Então, eu fiz esse espetáculo muito nesse lugar de apresentar essa história. E vocês viveram lá muito tempo? Nós ficamos lá uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. Quer dizer, deu para ter contato mesmo com as pessoas, com o ambiente, com as festas, né? Lá tinha as festas de reis, né? Então, tive contato com as rezas, né? Os leilões lá era muito ligado aos leilões. Então, quando uma pessoa estava passando dificuldade, eles faziam leilão para ajudar essa família, né? Então, eu tive esse contato e, a partir dessa vivência, eu quis contar essa história, né? Então, quer dizer, essa dramaturgia foi construída a partir de elementos desse momento da sua vida lá, e histórias que você deve ter ouvido também? Sim, foi a partir da minha vivência que eu me formei atriz e eu falei, gente, eu preciso contar a história, né, dessa vivência. Então, eu peguei a história da minha avó, uma mulher indígena que foi deixada num curral recém-nascida. Peguei a história da Dona Isabel, que é uma mulher que ela é a rainha das cavalgadas. Hoje ela fica em pé num touro, uma mulher super, né, uma Inhansã. E ela viveu num lugar que ficou 7 anos sem chover. Caramba! E aí, ela era rimo de família com 7 anos de idade. Então, eu voltei em 2018, fui escutando histórias de mulheres que vivenciaram a seca. E o que me toca é a vontade que essas mulheres tinham de ter estudado. Que coisa, então, o acesso que não tiveram à escola. A falta de oportunidade, né, de mudar aquela realidade. De mudar. E mesmo com essa realidade tão difícil, ela consegue, né? Ela conseguiu ter alguns rebanhos de gado, ela conseguiu ter uma dignidade, né? Então, eu conto esse ponto de vista, né? Eu conto o sertão a partir do olhar das mulheres. Das mulheres. Das mulheres. Agora, essa história que eu estava comentando aqui no começo, uma mulher está enfrentando uma tragédia que é o assassinato do marido. Isso é um fato real ou é uma ficção que você criou para contar essa história? Na verdade, o
que acontece? A Dona Isabel mata o marido dela. Ela aconteceu, né? Matam o marido dela e ela vai até o juiz, ela sai daquela comunidade e vai conversar com todos os promotores. Fala, gente, eu quero né? É uma parte dessa... Ela vai em busca de justiça, não vingança. O corpo do marido desapareceu? Não. Na verdade, ela fala na peça, né? Bastia pega o corpo do marido e leva para que mostra a injustiça que fizeram, né? Então é como se ela levasse o corpo do marido para mostrar uma injustiça que ela foi acometida, né? Isso lembra aquelas tragédias gregas? Né? Onde você tem aquele, né? A mãe carregando o filho, ou a mulher carregando o marido, né? E lembra também quando você liga o noticiário, o que você vê? Sim. Quantas mães, né, não partem com o corpo do filho em busca de justiça, né? Então, é uma história que é muito atual, então, né? ela vai em busca dessa justiça. Ela vai em busca dessa justiça, né? Eu tenho bebido um pouco na história da Elizabeth Teixeira, né, da Liga dos Camponeses, que foi uma mulher que mataram o marido dela, né? E ela vai em busca de justiça. A partir ela forma a Liga dos Camponeses, né? Foi a primeira mulher que tem essa linha de frente, né? Na luta da reforma agrária. Então, essa mulher. A Bastia, que é essa personagem mito-poética, ela traz a história dessas mulheres que lutam por justiça social. Ela traz à tona essas mulheres que são agentes transformadores de uma realidade. Existem lá, nesse sertão, também tem as líderes, tem as mulheres que levam as lutas para frente, né? Tem sim, e tem essas mulheres que com pouca oportunidade, elas conseguem transformar aquele local. Tem mulheres que não estudaram, que não sabem ler e escrever, são agentes culturais, são mulheres que movimentam aqui. Imagine se tivesse tido oportunidade. Pois é, né? Que coisa, né? A gente tem a Cida Pedrosa, que ganhou o Jabuti. Ela é uma mulher sertaneja, ela ganhou um prêmio, né? Então, o Sertão Sem Fim, ela tem traz a história dessas mulheres. É um sertão que não tem fim mesmo, né? Você vai descobrindo coisas, né? Realidades, pessoas, e fatos, e histórias. Né? Sim. Isso é um feixe de... É muito comum isso? Você via muito isso? As mulheres carregando esses feixes? Esse feixe que a gente trouxe, esse galho, né? Sim, a gente tinha essas mulheres que carregavam, porque era onde iam buscar a lenha, né? Então, porque era tudo cozinhado com lenha, né? E esse feixe, ele se torna um personagem na peça, porque é os filhos que ela carrega. Esse personagem é uma continuação dela, que é a Seca, porque a Bastia, ela traz a Seca no corpo dela. Então, esse galho é uma continuação do corpo dela, né? Você trabalha com uns elementos ali, eu estou vendo como se fosse uma referência à Seca também, né? Aquele galho retorcido, aquela árvore retorcida ali atrás. Esse galho, esse tronco, esse tronco, na verdade, ele é um elemento que é o corpo, né? A gente, ora, ele é o corpo que ela carrega, ora ela tem uma relação com esse tronco, né? Ela tem uma relação sexual com o marido, né? Então, todos os elementos eu vou manipulando e eles vão se transformando. Ora, esse tronco é a casa onde a primeira casa dela que ela passou a infância, que é o embuzeiro, né, embaixo da árvore. Então, esses elementos eles vão sendo moldados no corpo dela. Se transformados. O que mais? Tá aí o feixe, né? O feixe. Você trouxe de lá esse feixe ou não? Esse feixe, o diretor, ele trabalhou muito a questão, o Donizete Amazonas, o nosso diretor maravilhoso, que ele que trouxe esse galho e a gente foi criando imagens. Ele é o Donizete Amazonas é um artista muito sensível e ele tem muita questão com o corpo, como ele é dançarino, ator, diretor, ele trouxe a questão do corpo. Então, o corpo tem um trabalho fundamental nessa peça. Na peça, né? Dá para colocar o teaser para a gente dar uma olhada? O Sertão Sem Fim? Ela limpou o rosto suado, enxugou a vista embaçada, seguiu a cavalo, num galope só, mesmo sem forças.
e deu com o corpo caído de D. Sálvio, embaixo do velho juazeiro, rodeado pelo magote de meninos. Bástia tinha rosto e voz, um rastro miúdo de voz, sussurro. Bástia dizia da lida, atinada na lavoura: é preciso acarinhar a terra, amanhar a semente e o fruto, a colher. É preciso apurar o trato na rédea dos acometimentos. Agora, são vivências pessoais suas, coisas que você viu acontecer, coisas que você ouviu, né? Você passou isso para o Rodinei, que fez a dramaturgia, como é que foi esse processo? Eu fui até o Sertão em 2018 e gravei a fala dessas mulheres, né? Eu levei uma câmera a princípio e eu percebi que elas ficavam um pouco tímidas, então coloquei o celular do lado, gravei essas vozes, né? E transcrevi e passei a história para ele. A partir da história de 3 mulheres, nós escolhemos 3 mulheres, né? Que é, na verdade, a Dona Isabel, a minha avó e as minhas lembranças, minhas vivências. E ele teceu essa personagem mito-poética, que é a Bástia. É uma junção, né? Ela é uma junção dessas 3 histórias. Fosse um extrato, né? De todas elas. Né? Sim. E aí vocês foram afinando no processo de ensaio? Porque para criar a imagem, o texto já vinha de um lugar muito poético. Então, assim, para criar essa personagem, eu e o Donizete fomos atrás de imagens. Eu vi uma imagem de um Romuc, um artista plástico, que ele tem uma mulher com um galho, né? Então, a partir de vários artistas plásticos, eu fui trazendo a imagem dela, né? Como que a gente dá corpo para essa persona. Então, a partir dessas imagens, a gente foi criando, né? Então, a Bástia, ela desvela o rosto, né? Porque ela fala, mulher tem rosto. Bástia também era, né? Então, ela vai falando dessa mulher. Então, a gente traz esse bebê um pouco das artes plásticas. Das artes plásticas para trazer a imagem, para a construção da imagem, né? E as subjetividades, eu fui trazendo a força da Yansan, né? Que subjetividade, que energia que tem essa mulher, né? Então, eu fui buscando e trazendo também muitos filmes, né, assistindo filmes do O Princípio e o Fim, do Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, né? Que é um documentário. Sim. Então, eu fui... Que transitou muito naquela região. Transitou muito, né? E é importante a gente trazer a história de quem vivenciou a história. Para mim, foi fundamental isso. Legal. Mais um trechinho aí do Sertão Sem Fim, depois a gente vai dizer aqui como é que faz para assistir o espetáculo. Vamos lá. Há tanta aridez nos ombros, tanta cicatriz nas mãos, tanta água guardada nos olhos, lágrimas de alagar açude. Tanta gente que partiu! Valei, minha Santa Bárbara! A música é um personagem. Né? A música ela é um personagem, que foi o Greg Sliver que fez a música. A trilha tem um papel fundamental e ele faz uma coisa muito artesanal, né? Ele vai colocando os sons, as camadas do som, e ele vai entrando comigo, né? Eu falo, não é uma trilha que ele grava um CD e coloca, ele tem uma pesquisa muito grande, né? A luz também do Hernandes é uma luz incrível, né? Que é uma luz que dá vida. Quando chega a luz nesse galho, traz uma vida, né? Então, Hernandes de Oliveira. A equipe é maravilhosa, a equipe que eu consegui juntar nesse trabalho. Agora, você vai fazer agora no Teatro Flávio Império, 14, 15 e 16. Sexta e sábado, às 7, domingo às 6, da tarde. Teatro Flávio Império, lá em Cangaíba. O professor Alves Pedroso, número 600. A entrada é franca. Entrada franca. Todas as apresentações. Todas as apresentações. Depois você vai para o Cacilda Becker, em maio, e você vai para o Arthur Azevedo também em maio. Isso. Vai circular. Você já passou lá pela Oswaldo de Andrade, pela Penha, né? Sim. É legal essa coisa de levar
todo artista tem que ir onde o público está, né? Onde o povo está, dizia o Milton Nascimento na música dele. Sim, né? a gente tem que circular tem por que circular, vários. né? Legal. E no Cacilda Becker a gente vai ter encontro com o dramaturgo Rudinei Borges e com Nilton Moreno. Nilton Moreno. Após a apresentação... Que tem aquele trabalho, Agreste. Isso, Agreste. Que é um tema maravilhoso também, ambientado nesse contexto de sertão também, né? Agora, você disse que esteve lá quando que você falou, a última vez? 2018. 18. A situação ainda é mais ou menos a mesma que você viu na sua infância, aos 9 anos? Sim, quando eu adentro o sertão onde eu passei minha infância, não mudou nada. Continua, né? Muitas casas, algumas pessoas migraram para São Paulo, muitas casas abandonadas, a casa que eu passei minha infância continua lá. Então, só que hoje eles têm as cisternas, né? Só que assim, gente, vamos combinar que no Brasil, quando acaba a água da cisterna, quem tem dinheiro compra, quem não tem dinheiro fica esperando, fica sem água, fica esperando a prefeitura trazer. Então, as políticas públicas, elas têm que ter um papel fundamental para que esse sertão tenha uma qualidade de vida, né? Para que as pessoas que ali vivem tenham uma qualidade de vida, né? Tenham uma dignidade. Essas coisas. Escola agora tem, a comunidade onde eu morava já tem uma escola, a própria cidade já tem uma faculdade. As pessoas não andam mais de cavalo, um ou outro anda de cavalo, moto. A maioria moto e celular. Aí eu fico pensando, o que aconteceu com aqueles burricos? O que eles estavam para lá e para cá, meu Deus? Mas a gente tem as cavalgadas, a rainha das cavalgadas, que a cavalgada é um patrimônio cultural. Patrimônio cultural, exatamente. Então, menino, Teatro Flávio Império, 14, 15, 16, sexta e sábado às 19, domingo às 18 horas, depois Teatro Cacilda Becker, depois Teatro Arthur Azevedo. Você tem um endereço para as pessoas irem acompanhando, onde é que você está? Sim, olha, @Projeto Sertão Sem Fim. @Projeto Sertão Sem Fim. Maravilha, que trabalho bonito, Tertulina. Obrigada. Parabéns, menina. Um abraço para o Rudinei e para toda a equipe lá. Obrigada. Muito obrigado pela tua presença aqui. Deixa eu ver o que temos agora. Vamos ver agora o que vai rolar de shows e espetáculos nos próximos dias pelo nosso país afora. Programe-se com a nossa Agenda Brasil. Olha só o contexto. Numa manifestação pacífica, um garoto é assassinado. A irmã sonha em ser modelo e foi para o exterior. A família não sabe mais nada dela e procura o corpo do garoto morto. É o enredo de Querem Nos Enterrar, mas somos sementes. Nós estamos aqui com a Kinda. Ei, Kinda! Tudo bem? Kinda, tudo bom, Kinda? Kinda Marques e Léo Braga. Léo, tudo beleza? Bem? Beleza. Do coletivo Sementes, é isso? É isso. Vamos começar falando do coletivo? O que é o coletivo? Me dá uma história, assim, um histórico do que é. O coletivo ele existe há 7 anos. É um coletivo, assim, todo mundo jovem se conheceu, a maioria se conheceu estudando teatro, numa escola de teatro. E aí disso se formou o coletivo, assim, um coletivo que que começou com essa peça, inclusive, mas ela já mudou tanto que já não é mais a mesma do que era quando ela começou. E é isso, a gente São todos junto. de uma mesma região? Nossa, não. Cada um mora... Cada um no lugar de São Paulo. Assim. Sim, e grande São Paulo também. Então tem gente de Ribeirão Pires, tem gente que mora em Cotia, tem gente em Arujá. E aí essas pessoas que se encontraram no centro de São Paulo, assim, para fazer teatro. Quer dizer, fizeram um curso e dali saiu um grupo que é uma forma muito legal de começar. Sim, no curso nasceu a peça, né, que foi a fundação do coletivo. E aí, com o passar dos anos, a peça foi sendo reformulada, virou vários outros projetos. A gente mesmo chegou no coletivo depois para entrar na peça. E aí já é uma outra coisa, virou um outro estudo.
ela mudou, né? Os tempos mudaram, então a peça tem que... Ela vai, né? Vai se alterando também, vai se adaptando. E aí, a escolha desse tema, do Querem Nos Enterrar, Mas Somos Sementes, foi uma escolha coletiva também? Como é que surgiu isso? Sim, começou o estudo principal que surgiu a peça foi através da peça A Palavra Progresso na Boca de Minha Mãe Soava Terrivelmente Falsa, do Matei Wisnik. Do Matei Wisnik. Sim. Um dos meus favoritos, eu adoro Matei Wisnik, os textos dele são maravilhosos. Sim, são maravilhosos. E aí a peça é livre inspirada nesse texto dele. E aí dentro disso a gente começou a estudar As Mães de Maio, porque é isso, a peça se passa num contexto pós-guerra, lá na Europa, pós-Segunda Guerra Mundial, então é em outro contexto que não o nosso, né? E a gente trouxe isso pra cá, nesse contexto de guerra que a gente vive aqui, e aí a gente começou a estudar As Mães de Maio, e aí o nome da peça veio de uma coletiva de imprensa que as Mães de Maio deram, que eram 10 anos dos crimes de Maio, em 2016, e aí eram as Mães de Maio sentadas e aí tinha um cartaz delas escrito Tentam nos enterrar, mas somos sementes. Daí e aí disso surgiu a ideia do Querem nos enterrar, mas somos sementes. Agora, você está falando muito das Mães de Maio. Explica um pouquinho para quem não lembra direito o que são essas Mães de Maio. O movimento das Mães de Maio de 2006, né? 2006. Que foi o assassinato que aconteceu dos filhos. E aí elas se juntaram para transformar o luto da perda dos filhos em luta, né? Num movimento. Num movimento, isso. Que é o que elas falam. E é uma frase que até aparece na nossa peça, que é transformar o luto em luta, né? Que é esse movimento dessas mães. E esse movimento, quer dizer, as Mães de Maio estão presentes ou elas são mencionadas na peça? A gente fala sobre elas na peça, mas a gente estudou as Mães de Maio, e aí tem a Débora, que é a fundadora das Mães de Maio, do movimento Mães de Maio aqui, né? Que ela tá muito junto com a gente já tem entrevistas com ela e a gente se conversa e tudo mais. Então é isso, elas não estão na peça, mas a luta delas está presente. Ela está acompanhando o nosso processo aí do grupo junto. Agora, aqui ainda falou, por exemplo, do negócio da guerra que está acontecendo aqui. A guerra que está acontecendo aqui não é aquela mesma guerra que o Matei Wisnik coloca na peça, no original dele, né? Que guerra é essa? A gente pensa assim na peça, a proposta é pensar nas consequências da violência do Estado para a juventude negra, principalmente a juventude periférica. E como que isso se estende para a família, né? Então, na peça, a história se passa... É a mãe, um pai e 2 filhos, né? A menina que sonha em ser modelo e o rapaz... Isso. E o garoto, que ele é entregador. E aí ele vai para uma manifestação, e aí nessa manifestação ele é capturado e é morto pela violência policial. Então a peça se passa nesse ambiente familiar da periferia. Guerra, então, essa guerra. A gente escolheu esse recorte. Política, social, institucional. Foi o recorte que a gente escolheu para tratar dessa guerra que a gente vive hoje no nosso país. E que é tão presente, né? Que não para de acontecer, né? Que não para de acontecer. Aliás, morre mais gente, muitas vezes, né? Exato. Pela violência do Estado. Pela violência do Estado do que nas próprias guerras. Nas próprias guerras, sim. E é isso, pensar que o movimento das Mães de Maio começou em 2006, que foi quando teve o grande massacre, que teve uma briga entre agentes penitenciários e o PCC, e aí disso centenas de jovens foram mortos. Isso em 2006. O coletivo começa a se encaminhar, se conhece assim em 2016, são 10 anos depois. E agora a gente está aqui em 2023 ainda falando dos mesmos assuntos. Mesmo que assim, a gente muda a peça e tudo mais, mas o assunto ainda é muito presente, essa guerra ainda é muito presente, né? A gente tem umas fotos aí do Querem Nos Enterrar, mas Somos Sementes. Eu pedi para gente colocar, para a gente ir comentando. Aí está uma parte do elenco, eu imagino, né? Sim. Isso. Foi um corpo meio caído. Sim, ele estava caindo. Foi uma foto bem na hora que ele cai. Foi certinho na hora que ele cai. Você é um fotógrafo bom, né? Capturou o momento exato. Capturou o momento exato da queda. Olha que coisa. Vocês fazem 6 cenários, né? Palco nu. Isso. Sim, a gente tem objetos de cena, tem uns elementos, tem uns móveis que a gente usa, tem uma mesa e uns móveis, assim, mas é isso. Agora somos em 10? 11 em cena? 11 em cena, 11 em cena. Contando com a Luísa. Ali também é um momento bom que o fotógrafo pegou, né? Sim. Poxa, olha, dá o nome desse fotógrafo. Sim. São 11 atores e uma musicista, né? O total são 12 ali em cena. Tem uma musicista? Isso, que toca ali ao vivo. Sim. Legal. E vocês vão circular com a peça, né? Em vários espaços, vários lugares. A gente vai fazer uma circulação pelos 4 cantos da cidade de São Paulo. A gente vai começar agora pela Zona Norte e depois a gente vai fazer uma temporada fixa no centro de São Paulo, né? Que a gente vai fazer algumas semanas direto. Isso. Lá mesmo. A gente vai fazer algumas semanas direto de apresentação lá
que democratiza Depois o que eu acesso ver. para qualquer pessoa. Depois vocês vão para Vila Itororó. Isso, adivinhei. Essa é a apresentação única. Lá vai ser uma Aqui única, ainda mas já é tinha isso. Mas a maioria das apresentações vão ser rodando pelas periferias de São Paulo, pelas casas de cultura e tem um céus. endereço que as pessoas podem acompanhar, saber onde vocês vão estar. Sim. Então daqui a pouco a gente dá. Mãe, olha, o quarto tá aí. Cavar! Você devia cavar, João! Esquece esses caminhos oficiais! Pega uma pá e cava! Acha esse corpo, João! Cavar! Oxi! Cavar! Oxi! Cavar! 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 É agora, pessoal! Vamos cantar! Falou que era bandido, pensa que me enrola, que foi acidente, pensa que me enrola, que foi bala perdida, pensa que me enrola. Nesse espetáculo, a mãe está sendo representada por este vestido lindo. O pai está sendo representado por essa camisa preta. O filho está sendo representado por este boné. A filha está sendo representada por essa saia. A gente viu ali a mãe, né? Sim. Aquela senhora, né? Sim. E aí eu acho que... com a perda do filho. Sim. Exatamente. A gente representa, a gente usa bastante do teatro épico, né, dentro do nosso estudo. E a gente representa os personagens principais por adereços. Então a mãe é sempre esse vestidão vinho. Aí, né? Isso, a filha é uma saia, paletó, porque a gente divide personagem, né? Quer dizer, quem estiver com o paletó é o pai. É o pai. Seja um ator masculino ou feminino, não importa. Quem estiver com o paletó é o pai. Quem estiver com a saia é a mãe. É a mãe. É bacana essa representação. Signos, né? Sim, são signos, exatamente. E a gente viu ali a garota que foi para o exterior, né, que a família não sabe mais o que aconteceu com ela. Sim, chega um momento. Provavelmente ela não manda notícias, né? Sim, é isso. Ela manda durante um tempo, chega um momento que não mais. E aí, e essa família que já tinha perdido o filho já tinha sumido por conta dessa violência, e é esse de uma tentar certa encontrar. Forma, perde a mãe também. Sim, perde a filha também. Porque na verdade na peça a filha ela é traficada. Né? Então ela passa por esse processo, ela ficou ludibriada para ser modelo no exterior, e na verdade ela passa por um processo de tráfico, e lá ela vira uma prostituta, então tem a cena do abuso dela, enfim, que é bem coreografado, assim, que a gente usa uma outra linguagem para tratar do abuso em cena. Mas que é isso, que são os dois pais que acabam sozinhos porque o filho foi pela violência do Estado e a filha que sofreu o tráfico. Que é um problema muito comum também. Exato. Muito comum. Meninas que vão iludidas com promessas. Nossa, você vai lá, você vai ser modelo, você vai ser não sei o quê, você vai ser não sei o que lá, e chega lá... E não é nada daquilo. Não é nada daquilo. E tem uma cena muito bonitinha, muito legal, que é aquele enfrentamento ali com a polícia. É um confronto, né? É uma cena é a cena da manifestação mesmo, que é quando o filho que é quando o filho some, é um confronto entre a polícia. Nesse momento. Isso, é nesse momento que o filho é levado. Depois dessa é uma paródia que a gente tem na peça, né? Essa música com a música Baile de Favela, e aí a gente a letra nossa, né? Eu tava tentando de onde qual que é o ritmo. Pelo João Vício em um lugar. É o Baile de Favela. Baile de Favela, legal. E aí você estava falando que tem um endereço onde as pessoas podem ter contato, saber onde é que vocês vão estar se apresentando. No nosso Instagram a gente divulga todos os projetos, que é o coletivo.sementes, né? É isso mesmo, @coletivo.sementes. @coletivo.sementes. Quer dizer, ali vocês vão avisando. A gente sempre coloca a agenda. Tipo, agora em abril a gente tem as duas apresentações fechadas, que é do Querem Nos Enterrar, Mas Somos Sementes, e de um outro projeto que é uma contação de história, que também está na Vila Itororó, que a gente vai apresentar ainda em abril também. Um projeto paralelo também. Sim, do coletivo. Do coletivo também, que é uma contação de história sobre ancestralidade, enfim, que a gente está com 4 atores ali em cena, fazendo uma contação para
as crianças e para a família, assim. Então, quer dizer, o coletivo tomou corpo mesmo, né? Sim, tomou corpo. Porque é difícil, né? Muitas vezes as pessoas, né? Vamos fazer, e acaba... A gente fala que a gente aprendeu a produzir, né? Sim, é um pouco isso, assim, a gente aprendeu a produzir, porque é a parte mais difícil, acho. É a parte assim. mais difícil. Ainda mais com um elenco grande, então a gente começou a arregaçar a manga para entender o que a gente tem que fazer para a gente conseguir se manter, né? Sempre com lei de incentivo, né? A gente sempre vai, sempre escrevendo editais. Renato, né? Sim, isso. Essa apresentação do Querem com Zé Renato, a gente também está em andamento com um outro projeto ainda, que não é esse da contação, que é pelo PROAC. Então é sempre assim, tipo, de edital em edital, a gente sempre escrevendo editais, porque senão a gente não se sustenta, né? Não dá para sustentar. As apresentações são gratuitas, eu imagino? Sim, todas gratuitas. Inclusive no Centro Cultural? Sim, todas serão gratuitas. Legal. Então, quer dizer, a sustentação tem que vir mesmo de uma verba de edital, de um prêmio qualquer. Até porque o tema que a gente trata, a gente pelo posicionamento do grupo mesmo, é importante que seja gratuito, né? Para a maior parte de pessoas que estiver por ali conseguir assistir, né? Então, ter esse acesso. Esse elenco aqui tá certo? Será? Eu vou falando dos nomes, tá? Sim. Julieta Guimarães. Sim. Gleice Siqueira. Sim. João Prado. Sim. Kinda Marques, essa acho que não tá. Saiu. Léo Braga. Sim. Luana Suzan. Sim. Rudá Oliveira. Também. Tatá Cardoso. Tá. Tiele Volga. Sim. Iago Medeiros. Direção da Camila Andrade. Exatamente. E o musicista é a Luísa Akimoto. Exatamente. Francesa, né? Tem mais um vídeo aí, vamos ver mais um trechinho do Querem nos enterrar, mas somos sementes. Que alguém caiu de cara no asfalto, caiu e ficou. Eu vi lá do alto. Mergulhei no banho quente, cheiro acre, porque tudo que é vivo morre. Viver aqui é milagre, porque tudo que é vivo morre. Viver aqui é milagre. Tudo que é vivo morre. Viver aqui é milagre. Viver aqui é milagre. Tem uma música que chama De Cara no Asfalto, é linda a letra. Cara no Asfalto. Agora, inclusive, pra você ver como vai mudando, agora ela não é mais mecânica, né? A gente faz ao vivo. Faz ao vivo. Tocando, todo mundo, cada um teve que aprender um instrumento para tocar em cena, tocar e cantar. Quem não aprender vai cair fora. É uma peça bem musicada, né? A gente fala isso. Tem algumas músicas durante a peça. Eu vi aquela dança meio indígena. Sim, é isso. É um pouco de toré. Coco de toré. É isso. Que é um levante. Sim. E essa cena, ela traz, assim, é um levante, a gente usa desse canto indígena como um levante para a batalha. É um canto usado para a batalha, para ir à batalha, sim, é um canto de guerra. É um ritual de guerra. E aí a gente usa esse ritual como esse chamamento para esses mortos, como a gente fala na cena, os nossos mortos têm voz, para que a gente não esqueça mesmo, para que não seja banalizado toda essa violência, sabe? Então é esse levantamento de... Que continue presente, que continue vivo, Exato. E esse canto vem logo na sequência da cena que a gente coloca o sapato, né? Que a ideia do sapato é representar cada uma dessas pessoas que a gente lembra como um não esqueceremos mesmo, não esqueceremos dessa violência que essas pessoas passaram. E que morreram, né? Então, continua presente. Continua presente. É impressionante como a gente estava atualizando, né, o texto e ensaiando e tudo mais, e aí a gente muda esse texto, muitas vezes esse texto do Não Esqueceremos, porque as notícias não param de chegar. Cada dia tem uma coisa nova, um massacre, uma bala perdida, uma criança assassinada. Sim, é isso, exatamente. Exatamente. É uma coisa maluca, né? Bom, querem nos enterrar, mas somos sementes. Endereço lá do Instagram, @coletivo.sementes. Coletivo.sementes, quer dizer, ali vocês vão atualizando, estaremos em tal lugar, estaremos em tal lugar, dia tal hora. Disponibiliza a agenda do mês ali. Legal. Trabalho legal, hein, meninos? Muito obrigada. A gente está bem animado. A gente está bem animado. Prazer, muito obrigada. Léo, obrigado. Sucesso. Um abraço para todo o pessoal do grupo lá, tá? Vamos bola para frente, né? Bora. Deixa eu ver o que nós temos aqui agora. Silvério Pereira. Sabe quem é o Silvério Pereira? Não sabe quem é o Silvério Pereira? Você não assiste novela?
Você não vê novela? É esse que vai aparecer aí agora. É o ator que interpretou o Zaqueu. Zaqueu, na novela Pantanal. Fernando, você tá por fora, hein, menina? Pois é, mas o Silvério é também cantor. Ele está fazendo shows pelo Brasil com canções do Belchior. Estará mostrando esse trabalho sábado e domingo no Sesc Itaquera com entrada franca. A gente vai encerrando o programa com o Silvério, voltamos na semana que vem. E não se esqueça das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube. Beijos e abraços e queijos para todo mundo. Silvério aí pra gente ver. Se você vier me ver, tá por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda. Em 76 eu ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonhos de canto e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda. Em 76 eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. E eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de vocês. Tenho 25 anos de sonhos de canto e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda. Em 76 eu quero que esse canto todo feito faca corte a carne de você.